Boa noite, meus amigos. Vamos chegando. Estamos aqui, Lúcia e eu, para mais um Evangelho e Orações de Domingo, aqui no nosso Núcleo Espírita Plano Maior. Boa noite a todos que já estão aqui no chat, estão acompanhando aqui com a gente. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Já chegou um monte de gente já, Lu. Assim que é bom, né, Lu? Opa. Vou dar boa noite para o Reinaldo. E aí, Reinaldo, tudo bom? Boa noite para você. A Elka também já está dando boa noite aqui, já está aqui com a gente. Oi, Elka, boa noite. Silvana Colombara está aqui também. Oi, Sil, boa noite para você. Joaquim Quesada também está aqui com a gente. Boa noite, Joaquim, para você. Pessoal, pode ir deixando boa noite para vocês aí no chat. Pode ir também colocando as vibrações aí. Essa semana teremos vibrações importantes para fazer aí, né? Fiquem à vontade, tá bom? Ó, o pessoal que aqui é a Michele Delgado, também já está aqui com a gente. Oi, Michele, boa noite para você. Dona Alda e seu Francisco também, boa noite para vocês. Ana Cláudia. O André, eu não posso falar o André. Oi, André, tudo bem? Boa noite. Ana Cláudia Abel está aqui também com a gente, dando boa noite. A nossa querida Beth. Oi, Beth, boa noite para você. O Clóvis também está desejando boa noite para todo mundo aí. Cleusa Almeida, boa noite. Luciana Campagnoli, boa noite para você, Lu, tudo bem? Vera Lúcia Tamashiro também está aqui com a gente. Boa noite, Vera. Marissônia Mota também, boa noite, Marissônia, tudo bom? Vamos ver, o pessoal está chegando aqui com calma. Essa noite de domingo aí. Aqui deu uma chuvarada, gente, que vocês não acreditam. Parece que tá caindo o céu aqui. Mas foi rápido, mas foi uma chuvona que deu aqui. Nossa, a gente até assustou. Aqui sai correndo, fecha todas as janelas, porque tá calor, a gente abre a janela. Aí chove, top pra fechar a janela. É vida, né? A Thelma tá aqui com a gente também. Oi, Thelma, boa noite, tudo bom? Renato Manfred, boa noite. Rogério Viviane, boa noite, Rogério. Jussiane, boa noite para você também, viu? Já vamos começando aqui. Vou dando boa noite pro pessoal. Isso dá tempo do pessoal ir entrando com calma e se acomodando. Hoje a Lúcia pediu para fazer abertura, uma abertura especial aí, ela vai fazer. Eu tinha preparado, mas ela quer fazer, a gente deixa ela fazer, não tem problema. Vamos ver quem mais está aqui. Vamos ver aqui, o Jussiane já falei, Cláudia Carreira já falei lá em cima, tá pedindo vibrações. Mari Inês Mota, boa noite. A Eka também falou que lá choveu bastante na Vila Alpina, onde ela mora. Lá no Ipiranga o Rogério também. Rogério, aí choveu, né? O Reinaldo tá deixando todos os amigos dele, a lista grande dele aí. Todos sejam bem-vindos, viu, pessoal? Às vezes a lista é grande, não dá para dar boa noite para todo mundo aí, mas se sintam recebidos, tá? Bem recebidos aí. Fiquem à vontade, viu, gente? Boa noite para todos vocês aí. A Beth também, Viviane. Vamos ver aqui. A Bernadette, que eu ainda não tinha dado boa noite. Boa noite, Bernadette, tudo bom? A Beth está em São Miguel Paulista, é longe daqui, choveu bastante também, né? Acho que foi na cidade toda, viu, Beth? Não teve jeito não, ninguém escapou dessa chuvona, hein? Tá começando, né? Essa época aí de primavera aí já começam as chuvas, aí é normal, né? As pancadas, que já tem feito bastante calor, aí chove mesmo, não tem jeito. Glaucia Lemos está chegando aqui, boa noite, Glaucia, tudo bom? É isso aí, gente, vamos chegando, vamos se acomodando aí. Não esqueçam vamos preparar já os copinhos de água, quem tiver oportunidade aí. Vou deixar o recadinho do copo de água aqui, ó. Porque hoje vai ter vibração boa da Lúcia. E aí eu vou fazer a palestra, a Lúcia vai fazer a abertura. Vamos lá, Lu, quer fazer a abertura? Manda ver aí. Então tá bom, já vamos começando então? Boa noite, tá joia. Boa noite, minha gente. Não, melhor esse aqui mesmo. Tá bom. Estamos juntos, os três.
Muito boa noite, minha gente. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. É uma live com um tema muito importante, né? A gente precisa se elevar hoje nos padrões de Jesus, né? Acho que o Thales está aí super afiado e preparado para falar nisso. E eu quis fazer, eu preparei, né, a prece de abertura, porque em virtude do momento que a gente está vivendo aí, né, o mundo está passando por mais um momento, né, de guerra, mais um momento de complicações, dificuldades, muita gente aí precisando de muitas orações. E aí me veio muito fortemente da gente hoje se preparar muito intensamente, porque a gente acaba trabalhando bastante espiritualmente aí, depois que vai dormir, nosso perispírito vai ajudar tudo que está acontecendo aí no mundo. E como a gente vai falar hoje, né? O Thales vai falar bastante de Jesus, eu acho que a gente precisa se elevar mais um pouco. Então, para iniciar essa prece, né? Ou esse início, né? Essa oração do início do nosso evangelho, eu vou ler a prece de Cáritas, para que a gente possa ficar bem elevado, com um plano assim bem gostoso, a nossa mente bem tranquila, bem preparada para poder receber tudo aquilo que eu tenho certeza que nós vamos receber nessa noite. Então, pedindo autorização ao plano espiritual, para iniciar o nosso evangelho, eu vou ler a prece. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte paz, esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. E assim, com os nossos corações repletos de amor em Deus e em Jesus, vamos iniciando esse evangelho, agradecendo por nossos lares, por nossa saúde, por nossos familiares, pelo alimento em nossa mesa, pelos nossos trabalhos, pela nossa reforma íntima, agradecendo por tudo de melhor que temos recebido. Que nossa força interna seja cada dia mais presente, que a nossa fé no Mestre Jesus se estenda por todos aqueles que chegam até perto de nós, que possamos ter força, determinação e vontade, e que possamos, nesse momento, abrir os nossos corações, abrir os nossos sentimentos e abrir todas as possibilidades para que possamos chegar com toda a intensidade a tudo aquilo que viemos buscar. Que Deus Pai nos ampare, nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, Lu. Eu vou, então, começar a fazer a palestra aqui e depois você volta para as vibrações, tá bom? Até já. Até já. Deixa eu pegar aqui. Isso, assim tá bom. Deixa eu ver aqui que o pessoal que foi chegando aos poucos, eu não dei boa noite. A Cida Ormonde, boa noite, Cida. Daiane Melo também. Maria de Lourdes, boa noite para você também. Deixa eu ver, acho que é isso. Eu não estou devendo ninguém, porque eu não quero ficar devendo para ninguém. Bom, vamos lá, gente, para a nossa palestra.
Deixa eu ajeitar aqui, acho que assim fica melhor. Gente, a palestra de hoje, como a Lúcia já tinha adiantado, ela fala nos padrões de Jesus, né? É a continuação, né, é um texto de Emmanuel, que é do Palavras de Vida Eterna, que a gente está sempre dando continuidade, né? Esse é o capítulo 161 de 180. Então, já estamos aí caminhando para o final, né? Já estamos no final do Palavras de Vida Eterna, estão estudando o livro como um todo aí, e tem o capítulo 61, ele está na página 168, tá bom? E como é o padrão do Vida Eterna, né? Vocês já sabem, mas não custa reforçar. Ele sempre começa com uma frase da Bíblia, né? E esse aqui ele fala assim: e renovai-vos pelo espírito do vosso sentir, que é do Paulo. Então, é a epístola de Paulo, apóstolo Paulo, né? Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 23. Então, pessoal, nós que estamos aqui encarnados, nós passamos por diversas transformações ao longo da nossa encarnação, né? É o nosso processo de adaptação. Nós absorvemos e nos moldamos ao ambiente em que estamos convivendo. É por isso que essas coisas que acontecem no mundo acabam impactando a gente, né? A gente vive num momento da sociedade mundial que é um mundo globalizado. A gente vive em sociedade, né? Então, a gente tem parentes em outros lugares do mundo, a gente conhece pessoas praticamente aí no mundo todo, não é verdade? Então, as coisas que às vezes acontecem do outro lado do mundo, que comparado aqui para o Brasil, Israel é praticamente do outro lado do mundo, né? Mas, ou pelo menos do outro lado do Atlântico, vamos dizer assim. E a gente sente essas coisas que acontecem lá, esses ataques, né? Mesmo lá na Ucrânia, aconteceu, porque o mundo é globalizado, né? Então a gente faz parte desse planeta que a gente precisa cuidar, esse planeta que a gente precisa manter, e então a gente se adapta a essas condições, né? Além dessa adaptação ao planeta como um todo, nós também podemos nos moldar, né? A gente passa por transformações porque as coisas nos moldam. Então, o planeta nos molda, nós também podemos nos moldar a cultura, por exemplo, de uma empresa. Vou dar exemplos de transformação, né? Então, nós podemos moldar a cultura de uma empresa que trabalhamos. Então, a gente começa a trabalhar numa empresa. Então, quando a gente compartilha dos mesmos valores, dos mesmos princípios que aquela empresa, a forma que ela trata com os clientes, a forma que ela trata com os fornecedores, se a gente se identifica com aquilo, né? E quando essa corporação que a gente está lá trabalhando, ela nos valoriza, nos reconhece, né? Então, é a tendência que a gente continue lá trabalhando, porque isso nos faz bem profissionalmente. Não basta só pagar o salário, né? Lógico que o salário é fundamental para a nossa sobrevivência, mas tem muita gente que ganha bem e não é feliz no trabalho, porque às vezes a pessoa não se adapta aos moldes da empresa. Então, quando a gente consegue essa adaptação, porque a cultura e os valores são mais próximos, é muito mais fácil da gente se transformar e se adaptar, né, à empresa que a gente trabalha. Por exemplo, se a gente trabalha num local que não nos valoriza, que não atende aos nossos interesses pessoais, na forma de crescimento, de reconhecimento, de desenvolvimento, o que a gente faz? A gente procura outro lugar, procura um lugar que a gente se sinta melhor para trabalhar, ou que a gente se sinta reconhecido. A gente simplesmente troca de trabalho, isso faz parte da vida, né? Nós também podemos ser transformados por costumes locais. Locais é do lugar que a gente mora, da cidade, do bairro. Tem gente que frequenta um grupo do bairro. Ou então, a pessoa é um pouco mais ampla, se importa mais pela cidade e tal, né? Então, nós, enquanto espíritos, durante o nosso processo de aprimoramento para o reencarne, então, quando a gente vai fazer aquela preparação que a gente faz para reencarnar, quando a gente está lá em espírito, lá na colônia, vamos se preparar. Então, a gente vai analisar o que a gente fez no passado, o que a gente deve e o que a gente precisa passar na próxima encarnação, né? Como a gente sabe o que a gente precisa passar, as provas, esses desafios que a gente precisa cumprir, isso também direciona
a gente para o local de encarnação, dependendo da nossa necessidade. Porque tem gente que reencarna numa família rica e tem gente que reencarna numa favela, né? Numa família que mora na favela. Porque a gente precisa passar por aquelas experiências, passar por aquilo que o ambiente vai nos proporcionar, ou a condição social, né? De acordo com a nossa necessidade de aprendizado. Cada país aqui do nosso planeta, por exemplo, tem a sua cultura, tem os seus padrões, as suas leis, os seus costumes e até os seus preconceitos, né? Seus desafios, suas dificuldades e suas facilidades, as coisas positivas, né? A cultura do local em que nós vivemos nos molda algumas reações e algumas características. Já é sabido por estudos aí ao longo de tempo, de reencarnações, então isso já é sabido e reconhecido que um espírito reencarnado num país de primeiro mundo, num país desenvolvido, ele tem um comportamento diferente devido a uma atitude ou uma situação, ele tem um comportamento diferente do que um espírito, uma alma que é colocada num país de terceiro mundo. Eles mesmos não falam que o pessoal, os latinos, são muito emocionais, têm reações calorosas, e aí pessoas que nascem lá na parte norte do planeta, ali ou regiões do primeiro mundo, costumam ser mais frias e tudo. Isso é por causa da cultura do país, do ambiente que as pessoas vivem, né? Tem realmente atitudes diferentes. Também existem atitudes familiares que nos moldam, que nos influenciam atitudes e reações, né? Nós adquirimos educação e costumes dos nossos pais, dos nossos tutores. Então, mesmo aqui no Brasil, a gente sabe que cada família cria o seu filho do seu jeito, família do jeito que você acha que é certo, do jeito que você está acostumado, não é? Tem gostos diferentes e tal. Então, aí você vai educando seu filho de forma diferente. Então, a família que você nasce também te influencia sua cultura, os seus padrões, né? Por exemplo, aqui no Brasil tem algumas famílias até mais tradicionais, alguns grupos, né? Que são mais conservadores, outros são um pouco mais progressistas, e isso orienta, né? Eu conheço famílias ali que orientam até na escolha dos cônjuges, por exemplo. Eu conheço famílias que são asiáticas, né? Japonês, ou chinês, coreano, que só deixa o filho casar com o japonês. Ou só, olha, você vai casar com a comunidade. Aqueles, pessoal, meus pais são japoneses, ou filhos de japonês, então eu só posso casar com outro japonês. Ou coreano, ou mesmo judeu. Judeu só casa com judeu e tal. Assim, os mais ortodoxos. Então, dependendo da família que você vive, isso pode influenciar também, não é? E nós também somos transformados pelo tempo, por exemplo, através da moda, né? Então, nos anos 80 ou nos anos 90, há 30, 40 anos atrás, utilizava-se um tipo de roupa, um tipo de corte de roupa, ouvia-se um tipo de música, né? Falava-se tipos de gírias, expressões. Então, quando você pega aquela pessoa falando aquelas gírias dos anos 80, aí você fala, nossa, que pessoa, né, meio retrógrada, é só uma gíria dele, mas só pela gíria a gente acaba já julgando ali aquela pessoa. Por quê? Porque a pessoa não está utilizando as coisas do momento, as gírias do momento, né? A roupa, você meio que tem que se adaptar ao que eles chamam de atualidade, os costumes atuais, né? Eu sei que muita gente critica as músicas atuais e, vamos dizer assim, exacerba as músicas da década de 80, 90. Mas as pessoas da década de 80, 90 criticavam aquelas músicas porque elas gostavam da música dos anos 50, dos anos 60. Isso é natural. Não quer dizer que uma música é melhor que a outra, não. Mas isso tem a ver com a parte de nostalgia, né? A parte do que, como a gente cresceu com aquilo, a gente acaba valorizando, porque a gente tem mais apego, né? Não estou falando aqui de qualidade de música, mas estou falando de costume, não é? Então, a sociedade, com o tempo, vai se modificando. A gente vai se adaptando às coisas modernas, né? E, incluindo isso, o desenvolvimento das tecnologias, né? Que também transformam a gente. Imagina, o primeiro celular chegou no Brasil em 1990, mas
nos países desenvolvidos, já tinha telefone em carro. Na década de 70, as pessoas falavam no telefone no carro. O carro tinha uma antena enorme, comunicava lá. Aqui tinha alguns táxis muito chiques lá, táxi hotel chique, que você comunicava, tinha telefone no carro, na década de 70. Né? E hoje em dia, todo mundo tem celular. Né? A humanidade como em si foi se modernizando com a invenção da geladeira, ela se modificou, começou a estocar coisa em casa, antes ficava no sal, era duro de estocar. Aí a gente inventou a geladeira, a gente coloca tudo dentro da geladeira. Né? Com a invenção do carro, as suas coisas vão se modificando, o próprio computador, né? E mesmo assim o computador continua evoluindo, era aqueles computadores enormes, aí ele vai ficando cada dia menor. Hoje em dia, pouca gente usa computador, mas a pessoa usa direto só tablet, celular, que dá conta, né? Quase que o computador está ficando já no passado, né? Mas um pouco a gente vai ter só celular, que hoje tem celulares que tem mais capacidade que um próprio computador, né? E mesmo o advento da internet, muita gente aqui lembra como era viver sem internet. E aí depois a internet foi chegando e a própria internet vai se modificando, ela foi evoluindo com aplicativos que vão mudando, né? As redes sociais também foram evoluindo e isso vai modificando a gente, vai mudando os nossos costumes. Então todas essas tecnologias modificam a sociedade, né? E novos irmãos que reencarnam, que chegam na Terra como bebês, né, com suas missões, e outros que já estão encarnados aqui há muito tempo e vão se despedindo, vão retornando à pátria espiritual, todos esses que passam na nossa vida, eles deixam suas lições, deixam suas transformações e aprendizados em nós. Todo mundo que passa na nossa vida modifica ou transforma um pouquinho, porque a gente aprende por experiência. Então, eles deixam essas experiências com a gente e a gente vai se transformando, né? Muitas vezes, à medida que as crianças crescem, esses irmãos novos reencarnados, que já nascem nesse mundo moderno, a gente mesmo fala, os bebês hoje em dia já são antenados, já são plugados, já são geração touch, já quer tocar em tudo e tal. E esses bebês que vão crescendo já com toda essa tecnologia desde o início, e quando eu era bebê não tinha nada disso, não tinha celular, tinha televisão, mas não tinha celular, não tinha computador. Eu só ganhei computador ali com 12, 13 anos, e eu fui no início. E quando eu era a idade da minha filha, não tinha nada disso, né? E hoje ela já tem tudo, tem celular, tem tablet, televisão no quarto, imagina, essas coisas, imagina. E essas crianças, quando crescem, essas crianças já, que são dessa nova geração, quando crescem, e têm suas vivências, e aprendem suas coisas atuais, né? Porque elas estão vivendo no up-to-date, né? Online, essas criançadas aí é tudo online. Vivem nesse mundo mais atual, dão valor por estar mais online, né? E aí isso é diferente dos pais. Alguns pais, a gente nem sempre está tão online, às vezes a gente cansa de ficar no celular. E a criançada não, a criançada quer estar online, quer estar... Se deixar, ela faz transmissão ao vivo 24 horas por dia, não é? E a gente não... É outra geração. Isso pode gerar alguns choques de cultura, pode gerar algumas desavenças, alguns conflitos, né? Então isso também é natural, faz parte do nosso desenvolvimento como seres humanos, e esses conflitos também faz parte do nosso desenvolvimento espiritual, né? Principalmente quando tem essas culturas muito discrepantes, né? Ou imagina quando os nossos filhos vão para uma experiência internacional e aprendem coisas lá fora que a gente não teve oportunidade. E aí eles vão falar com a gente e acabam até condenando, já como você é velho, como você é atrasado. Isso acontece, né? E isso vai... meus filhos ainda são pequenos, mas deve acontecer com eles. Eu conheço famílias que passaram por isso, né? A soma dessas culturas, principalmente em experiências internacionais e tal, vivendo culturas de outros lugares, conhecendo outras culturas de outros países, essa soma dessas culturas, das vivências, das experiências, elas formam cada indivíduo. Por isso que cada indivíduo é diferente um do outro. Porque, por causa da experiência, cada um teve uma vivência diferente, né? E também reage de forma diferente àquela situação, àquela experiência. E isso vai moldando o indivíduo. E nós temos que valorizar essas transformações. Eu estou dando esses exemplos, não em forma de crítica, mas sim porque estou mostrando que a gente se molda, que é natural da gente encarnado aqui essa
transformação, essa adaptação, essa mudança, e ela é positiva, ela é boa, porque faz a gente evoluir, faz a gente dar um passinho a mais no nosso caminho de evolução, né? Nossas mudanças, nossas experiências, essas tarefas que a gente se empenha, elas têm que ser valorizadas. Então, vamos valorizar o nosso esforço, o nosso entendimento, o desenvolvimento da nossa inteligência, né? Essas mudanças e transformações, elas também influenciam o nosso espírito. A gente leva esse aprendizado. Porque se tem uma coisa que a gente vai levar quando desencarnar, gente, é o aprendizado, é a experiência. Porque dinheiro a gente não leva, posses, bens materiais a gente não leva. O que a gente leva é o nosso aprendizado, né? Todas essas mudanças são suscetíveis em enriquecer-nos com abençoadas ocasiões de melhorar. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades para tentar evoluir e reconstruir os valores que nos cercam com vista ao cultivo do bem, a vitória do bem. Então todas essas experiências, todas essas modificações, transformações, a gente tem que nos transformar para o lado do bem, né? Para o lado do caminho de Jesus, né? Essa transformação é essencial quando ela atinge a nossa alma. Então, quando a gente consegue aprender com a experiência, absorver, e quando ela vai lá dentro, ela nos modifica internamente, ela cria lá a nossa mudança interior, aí que ela é a mais essencial de todas. Né? Aquelas experiências, aprendizados que nós conseguimos fixar no espírito, fazem parte da nossa evolução. Aquelas que modificam definitivamente o nosso caráter. Né? Tudo bem, às vezes a gente fala, cometi um erro lá, mas ali a gente se perdoa, esquece, e quando passa a experiência, erra de novo. Isso ainda não fixou. Então a gente tem que aproveitar as experiências para fixar o nosso caráter. Quando a gente erra, então a gente tem que reconhecer e fixar isso aí. Essa é a transformação essencial. Tá? Para que a gente, quando fixa, a gente pode levar esse aprendizado para as próximas encarnações futuras. Senão a gente esquece o que a gente aprendeu. Se a gente não fixar, vai esquecer. Tá? Esse aprendizado que a gente fixa, a gente leva adiante. E como disse lá o profeta Paulo, desculpa, o apóstolo Paulo, renovar, quando ele fala em renovar, o que ele quer dizer? Ele quer dizer melhorar, transformar para melhor. Então, à medida que a gente vai conhecendo o Evangelho de Jesus, que a gente estuda o aprendizado, as palavras, a luz do Evangelho, vai aprendendo qual foi o caminho de Jesus, o que ele deixou de aprendizado para nós, nós temos que nos renovar pelo sentimento. A gente tem que aprender o Evangelho de Jesus e absorver aqui dentro do sentimento, tem que cravar as atitudes certas, o caminho do bem na alma, para a gente não esquecer. Né? Nós conhecemos o modelo. Quem é o modelo? O modelo é Jesus. Nós conhecemos o caminho. O caminho são as atitudes de Jesus, o que ele fez, como ele respondeu àquelas situações. Esse é o padrão. Nós sabemos quais são as atitudes e as reações esperadas para cada tipo de situação. Eu não sei. Procura lá no Evangelho. Jesus passou por algo parecido? Passou. Qual foi a reação dele? Foi essa. Mas você quer que eu faça exatamente como Jesus? Não, porque Jesus foi perfeito. Se possível, sim. Na verdade, não porque talvez a gente não consiga por causa das nossas imperfeições. Mas a gente tem que tentar. A gente tem que, na medida do possível, tentar chegar cada vez mais próximo. Você quer que amanhã eu jogue tudo que eu tenho fora e vou para o deserto, jejuar? Não é isso. Não é bem isso. Mas a gente tem que pegar o exemplo de Jesus e adaptar ele à nossa vida. Né? Para nos renovarmos em verdade no modelo de Cristo, peraí só, que eu me perdi aqui só um segundinho. Cadê? Aqui. Aqui. Foi. Então, para a gente renovar no modelo de Cristo, é necessário a gente sentir os padrões, né? E qual que é esse padrão? É pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto, né? Nas realizações das tarefas, porque tudo que a gente passa, todas as tarefas, são tarefas que Cristo nos reservou, são tarefas que a gente preparou
lá, quando a gente estava preparando para reencarnar, com a autorização de Jesus. Ele que autoriza se a gente vai ter oportunidade de reencarnar ou não. É ele que autoriza a nossa preparação para a reencarnação. Então, é ele que autoriza essas tarefas. Então, a gente tem que fazer tudo isso, pensar, observar, para realizar as tarefas que ele nos reservou, que ele nos preparou. Né? As nossas tarefas materiais, o dia a dia, trabalho, passeio, e os conflitos que às vezes a gente enfrenta, eles nos servem para enriquecer o nosso entendimento da vida encarnada, na vida material, né? Mas como eu vou entender a vida espiritual se hoje eu estou aqui encarnado e não consigo nem valorizar a minha vida no plano terrestre? Eu não consigo dar valor para a minha vida aqui encarnado. Só faço um monte de bagunça, meio que eu vivo no automático. Como que é isso? Como que eu vou valorizar a vida espiritual se eu não dou valor nem para a vida encarnada aqui? Se eu não der valor para as tarefas que Jesus colocou para mim enfrentar, para eu poder evoluir aqui na vida da Terra, essas tarefas que Jesus nos colocou, nos confiou, né? Ela serve para a gente poder vibrar e sintonizar com esses valores que ele deixou para a gente. Então, ele coloca esses desafios para a gente pegar os exemplos dele e aplicar. Lógico, nós ainda erramos, eu sei. É fácil? Não é. Seguir ali o caminho de Jesus imediatamente. Vou virar uma chavinha, amanhã eu sou seguidor, vou fazer tudo. Não, não é assim. As coisas é um passo de cada vez, né? Mas mesmo dentro de uma encarnação, nós passamos por diversas dessas transformações e experiências que a gente está falando aqui, né? E sábio é aquele que sabe aproveitar essas oportunidades para o crescimento. No lugar da gente reagir de forma violenta, de forma agressiva, como que Jesus reagiria? Como que Jesus reagiu quando foi atacado? Como que ele fez? Foi pacífico, né? Falava com calma, né? Tratava todos bem, não é? Falava por ensinamentos, mas sempre com calma. Então, a gente tem que tentar seguir esses passos e aprender com ele, né? As adaptações que a gente é submetido, a capacidade da nossa alma de tem que se adaptar, né? E ela é muito melhor aproveitada se a gente conseguir absorver as experiências e ter as atitudes conforme os padrões de Jesus, os padrões que a gente está falando aqui. Como que Jesus atuaria naquelas situações, como que ele atuou na experiência dele, como que Jesus agiu em cada situação. Né? A gente tem que pensar isso. Como que Jesus atuou nesse conflito? Gente, ele foi crucificado, né? Ele foi julgado, né? Não preciso ficar repetindo isso, mas todo mundo sabe todas as etapas da vida de Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Então a gente tem que tentar, na medida possível, lembrar das atitudes dele e tentar encaixar elas dentro da nossa própria vida, né? Esse é o tal do padrão que a gente está falando aqui, são esses exemplos, né? Não importa onde nós estejamos, não importa em que momento do nosso plano terreno, nosso nível de evolução que nós estamos, mas nós precisamos ouvir, pensar e agir nos padrões de Jesus, com respeito ao próximo, com entendimento, com paciência para os nossos desafios e principalmente com amor. Esse foi o maior exemplo que Jesus deixou para a gente, o amor, né? Porque ele fazia tudo com amor, com dedicação. Porque quando ele olhava para o outro, ele dedicava o seu amor e a sua compreensão para o próximo. Ele tratou todo mundo com amor. Mesmo Pôncio Pilatos, que condenou ele tratou com amor. Mesmo aquele que chicoteou ele, que pregou ele na cruz, ele estava lá tratando com amor. Por quê? Porque ele sabia das limitações, ele sabe que nós encarnados temos limitações, nós estamos longe da perfeição. E nós estamos em processo de desenvolvimento. Naquela época, ele que era o ser perfeito, ele sabia que todos os outros eram imperfeitos, como nós somos até hoje. Há mais de 2000 anos que ele veio para cá, e ele já era perfeito desde aquela época, né?
E ele sabia todos os imperfeitos que estavam em volta dele. E aí ele perdoava, ele tinha paciência, ele tratava com amor. Então, tudo bem, a gente não é perfeito, talvez a gente não consiga, mas a gente tem que tentar lembrar, porque o caminho, os padrões são esses, né? O ideal é tratar todo mundo com amor, com respeito, com paciência, né? Porque Jesus, sim, ele foi perfeito e pronto. A gente vai levar muito tempo para chegar na perfeição. Mas se a gente conseguir, em uma situação ou outra, tentar seguir, fazer um esforço, né? Ele deixou o exemplo, ele já não mostrou como é que tem que fazer. Cabe a nós se esforçar para tentar chegar o mais perto possível, gente. Sei que para uns vai levar mais tempo, para outros vai levar talvez um pouco menos, para outros ainda mais, mas o caminho é esse. Ele, há 2000 anos ele já nos ensinou o caminho. E a humanidade, há 2000 anos, ainda está bem longe disso, né? Mas a gente tem que tentar, a gente tem que se esforçar. Cada um tem que fazer o seu pouquinho, dar um passinho adiante. Dia a dia, um pouquinho por dia, uma encarnação por vez. Não é uma encarnação que a gente vai conseguir chegar. Mas o Espírito é eterno, a gente não precisa ter pressa para nada. Certo? Nós ainda erramos e nós vamos continuar errando, gente. Mas a gente já conhecendo o caminho e tentando trilhar, já é uma direção, a gente tem a direção, né? Não errar, gente, é realmente uma tarefa árdua. Nós somos imperfeitos. Nós sabemos que o aprendizado é longo, dia após dia. Né? E nós temos que reconhecer as atitudes, e nós temos que reconhecer nossas falhas. Se a gente começar reconhecendo onde a gente erra, quando a gente erra, e reconhecer que, olha, na próxima oportunidade, numa situação similar, a gente vai agir diferente, já está ótimo. E aí, na próxima oportunidade, a gente realmente agir diferente, agir como a gente estudou, como a gente deveria ter agido, e a gente conseguir aplicar o que a gente está estudando, aplicar o que a gente está aprendendo, é por aí, né? Porque nada por Deus é imposto. Tem que ser da nossa boa vontade. Deus não vai impor. Todo mundo tem que agir como Jesus amanhã. Não é assim, né? Tem que ser da nossa boa vontade, a procura da evolução, do nosso desejo mais íntimo de promover essa renovação dentro da gente. Deus nos deu esse presente que foi Jesus, que viveu junto dos humanos, que viveu encarnado, e que mesmo 2000 anos atrás deixou essas lições que são lembradas diariamente. A gente está conversando aqui, mas tem um monte de igreja no mundo todo falando de Jesus, relembrando os ensinamentos que ele deixou, os aprendizados. Diariamente tem gente falando de Jesus pelo mundo, pelo Brasil, diariamente. E a gente tem que agradecer, porque ele veio aqui para nos ensinar o caminho, ele veio aqui para ensinar o padrão, ele veio aqui para nos ensinar o que é correto. Então a gente tem que agradecer e tentar nos esforçar para nos melhorar. Somos nós que temos que realizar esse esforço de estudar o Evangelho, de aprender o caminho. Esse Evangelho de Jesus que é riquíssimo em lições, riquíssimo em exemplos, né? Onde cada situação colocada existe uma solução que Jesus nos ensina. Cada situação tem uma solução para o que é dentro do caminho. Uma situação onde onde Jesus nos dá o exemplo de o que é certo, como a gente tem que agir. Cada situação está lá. É só a gente estudar e depois tentar aplicar. Eu sei, estudar é mais fácil do que aplicar. Eu sei, mas a gente tem que continuar estudando e, pouquinho a pouquinho, e tentando aplicar. Então, meus amigos, saibamos aproveitar todo o Evangelho e, a partir da prática dele, dia após dia, nos transformar, nos aperfeiçoar. Continuar no caminho do bem, no caminho do amor, na direção do correto, na direção de Jesus. Tá bom, meus amigos? É isso que eu tinha para deixar aqui para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E eu vou trazer aqui a Lúcia para as nossas vibrações. Cadê a Lulu? Ei, Lulu! Vou deixar você vibrando com o Mestre Jesus aí, tá bom? Só que precisa... Isso, abriu. Oi.
Foi? Vamos lá, gente. Então, depois dessa palestra maravilhosa, né? E deu assim um certo conforto em saber que a gente tem esse modelo, né? E quando a gente está nas nossas maiores dificuldades, a gente tem aonde procurar, né? Aonde se amparar e aonde criar uma situação melhor de vida para nós, seguindo, né? Toda essa informação. Então, Thales, parabéns, palestra muito legal, muito explicativa, e eu acho que nos dá a oportunidade aí, então, de continuarmos nessa energia tão gostosa, né? E agora, então, nos preparando para essas vibrações da noite com muita intensidade, seguindo esse modelo bem lindo. E vamos também deixando nossas águas aí já prontas para serem fluidificadas, então, né? Então, com toda essa beleza, com toda essa possibilidade desse aprendizado, vamos fechando nossos olhos e vamos iniciando as nossas vibrações dessa noite. Vamos vibrando por todos aqueles que foram citados no chat, que de alguma forma possa chegar até cada um as vibrações de luz, de paz, de amor do Mestre Jesus, de todo o amparo desse plano espiritual. Vamos vibrando por todo o planeta Terra. Vamos vibrando muito especialmente por esse momento difícil que estamos vivendo mundialmente, a guerra lá, né, o processo entre Israel, Palestina, os grupos terroristas. O, tivemos aí muitas perdas, muitos encarnados, mas também sabemos que não cai uma folha da árvore sem que Deus o queira. Então, que possamos vibrar muito intensamente por cada desencarnado, por cada familiar, por cada um que de alguma forma teve a sua perda, mas que sabemos que tudo tem uma razão. Que possamos vibrar aí pelos dirigentes, né, desses dois lugares, desses dois países, né, que possam receber a luz e a paz do Mestre Jesus para entrar num consenso, aplacando e acariciando e cuidando do coração, né, de cada um ali que está envolvido, de todas as populações, que possamos também vibrar pela guerra, né, entre a Ucrânia e a Rússia. Ali também temos muitos desencarnados, muitas pessoas sofrendo. Então vamos vibrar aí muito intensamente de dentro dos nossos corações, em nome do Mestre Jesus, né, que a paz entre as nações possa estar mais próximas da nossa realidade, que o plano espiritual possa acomodar e acolher cada um da melhor forma possível, que possamos vibrar por todos os dirigentes de todas as nações do planeta Terra, que possam olhar por seu povo, onde haja fome, onde haja desentendimentos, onde haja guerra, que nossas vibrações de amor possam chegar a cada um daqueles que tanto necessitam. Que possamos vibrar muito intensamente por todos aqueles irmãozinhos que se encontram no umbral, na crosta, no Vale dos Suicidas, no Vale das Trevas, que um pingo de arrependimento possam ser vistas pelas caravanas socorristas e que possam ser levadas para refazimento, para o início de uma nova jornada, para o início de uma nova vida. Que possamos vibrar muito por todos aqueles que se encontram no leito de dor, em hospitais, em pronto-socorros, necessitando de socorros e um alento em seus corações. Que possamos vibrar luz, paz, amor, compreensão e entendimento por todos aqueles que moram nas ruas, que não têm um teto, que não têm um alimento, que o plano espiritual possa olhar por cada um, possa olhar por aqueles que estão morando em abrigos, em asilos, em orfanatos, por aqueles que se encontram em delegacias, em penitenciárias, que possam ser levados à luz do Mestre Jesus, que possamos vibrar com muita intensidade pelos jovens que se encontram desencontrados, usuários de drogas, usuários de álcool, por todos aqueles que estão em vícios de todas as espécies, que possamos vibrar por todos aqueles que estão abandonados, perdidos, desamparados, desorientados, que o modelo e a luz do Mestre Jesus possa chegar a cada um para que possam se recompor, que possamos vibrar com muita intensidade de nossas almas por todos aqueles que se encontram doentes do corpo, da mente, do espírito, que necessitam de um amparo, de uma luz,
que possamos vibrar por todos aqueles nomes que se encontram nas caixas do nosso centro, que se encontram em tratamentos fraternos, por todos aqueles que se encontram doentes das mais variadas doenças, desde partes ortopédicas, das oncologias, das depressões, daqueles que se encontram com doenças de pressão, da diabetes, de fibromialgia, por todos aqueles que de alguma forma possuem alguma doença no corpo, que possamos vibrar para que eles possam encontrar as suas curas, suas recuperações, que possamos vibrar muito intensamente por todos aqueles que por alguma forma praticaram o suicídio, que possam ser encaminhados à luz do Mestre Jesus para que possam efetivamente recomeçar em seus caminhos, que possamos vibrar por todos aqueles que estão perdidos, que possam ser encontrados, que possam ser realocados em seus lares, encontrados por seus familiares, que possamos de todas as formas vibrar por todos aqueles que tanto necessitam, que possamos vibrar por nossos desafetos, que possamos perdoar e sermos perdoados por algum erro do passado, do presente, enfim, que possamos aí estar em harmonia com as nossas falhas e as nossas possibilidades de melhoria interior. Que possamos vibrar por todos aqueles que nesse momento estamos pensando, nossos familiares, nossos irmãos, amigos, filhos, por aquele que precisa de uma vibração muito especial. Que possamos vibrar muito especialmente nesse momento por nossos lares. Que a chama depuradora do Mestre Jesus possa entrar em cada lar e fazer uma limpeza, retirando miasmas, impurezas, formas de pensamento, enfim, tudo aquilo que possa estar atrapalhando um pouco este lar, que possa haver serenidade, harmonia, compaixão, bem-estar, que todos aqueles que se encontram nesses lares possam ser beneficiados por este momento. E, finalmente, após vibrar por todos e todas que precisam, que possamos vibrar por nós mesmos, que tenhamos serenidade, paciência, tolerância em nossas histórias, que possamos praticar a reforma íntima, que possamos estar plenos para uma nova semana que se inicia, para uma noite de trabalho, para a semana de uma forma de muita produtividade, de muito amor e de muita compreensão. Que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine, que fluidifique as águas sobre nossas mesas e que possamos, então, pedir autorização para encerrar mais esse Evangelho. Que assim seja. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pelas vibrações, viu, Lu? Estavam maravilhosas. E eu quero desejar, então, para vocês uma maravilhosa semana. Um bom fim de domingo aqui, mais uma maravilhosa semana. E uma semana muito abençoada, muito protegida, tá bom? E estamos encerrando aqui mais esse Evangelho dessa noite. Boa noite a todos. Fiquem com a proteção do Mestre Jesus, que assim seja, meus amigos. Boa noite, gente. Boa semana.